Bom dia, crianças! Hoje, na terça-feira, 20 de outubro, vamos lá de conteúdinho, né? O nosso segundo conteúdo no mês, né? De ciências, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre os animais. Conteúdo bem legal, bem simples da gente aprender, né? Então, vamos lá, meus amores, acompanhando. Os animais, nós sabemos que eles são seres vivos, né? Assim como nós, seres humanos e também as plantas. Eles nascem, crescem, reproduzem, envelhecem, né? E morrem. Eles são seres vivos e por isso são formados por células que desempenham funções, né, vitais. Nós nos diferenciamos dos animais porque nós somos seres racionais, nós raciocinamos, nós pensamos. E os outros animais, eles não pensam, eles são chamados de irracionais. Existem inúmeras espécies de animais no planeta, como nós sabemos, né, algumas já ameaçadas até de extinção pela grande matança, né, realizada pelo homem. Mas para melhor estudar, né, esses animais, nós devemos considerar alguns critérios para determinar qual grupo uma espécie pertence, né? A questão de habitat, sobre locomoção, alimentação, tá certo? E etc. Então, de acordo com a convivência com o homem, podemos classificar os animais em silvestres ou domésticos, tá certo? Então, vamos saber agora, vamos conceituar o que são animais silvestres, né, e domésticos. Os animais domésticos são aqueles que estão acostumados a viver perto das pessoas, tá certo? Ou seja, eles são criados pelo homem como animais de estimação. Mas eles devem serem bem tratados e receber cuidados específicos, pois eles podem transmitir doenças para o homem. Aí nós temos abaixo vários exemplos de animais, né, domésticos que podem viver perto do homem. O coelho, né, a galinha, o bode, o porco, o marreco, né, o boi, a vaca, o cavalo, a égua, a ovelha, o cachorro, né? São exemplos, né, de alguns animais que podem viver perto do homem, sendo assim classificados como animais domésticos, tá certo? Agora vejamos o que são animais silvestres. São os animais que vivem afastados do homem. Dificilmente eles aparecem nas cidades. No entanto, encontramos algumas espécies em zoológicos, mas, né, eles devem serem bem tratados, se eles estiverem presos, né, em zoológico, por exemplo. Exemplos, nós tem vários exemplos de animais silvestres, animais que não podem viver perto do homem, né? Porque eles podem até agredir o homem. Nós temos aí a girafa, a onça, leão, elefante, zebra, etc. Você pode estar observando aí o tigre, né? Leão, onça, vários exemplos, né, de animais que são, né, classificados como silvestres, animais que vivem na floresta, certo? Não podem viver, né, na cidade, a não ser que estejam em alguns zoológicos, né? Mas que tenham os seus direitos respeitados. Os animais vertebrados. Nós vamos ver agora sobre os animais vertebrados. O que são animais vertebrados? Animais vertebrados são animais que possuem coluna vertebral, né? Um esqueleto interno formado por ossos e cartilagens, né? Ou cartilagens, tá certo? Então, todo animal que tem osso, que tem coluna vertebral, ele é classificado como um animal vertebrado. Só que como existem vários animais, né, muitos, a grande maioria dos animais, eles têm ossos. Então, para que a gente possa estudar melhor, entender melhor, porque eles têm características diferentes, os animais vertebrados, eles podem ser divididos em 5 grupos. Vai ter o grupo dos mamíferos, das aves, dos répteis, anfíbios e peixes, tá certo? Aí agora aqui a tia colocou as principais características, né, de cada grupo desses e alguns exemplos. O primeiro grupo aí que a tia colocou foi os mamíferos. Vamos acompanhando a leiturinha com a tia. Os mamíferos são animais que respiram por pulmões, tá certo? Eles geralmente têm o corpo coberto de pelos, tá certo? Possuem glândulas mamárias. Os filhotes mamam quando pequenos. Então, mamífero, que os filhotes mamam quando pequenos. Nós, seres humanos, por exemplo, somos exemplos de animais vertebrados da classe dos mamíferos. Temos o corpo coberto de pelos e nós mamamos, né, quando a gente é pequeno. Aí nós temos aí vários exemplos de animais mamíferos, gente. Nós temos aí nessas imagens, né, o canguru, o macaco, o cavalo, né, o urso, o morcego. Gente, o morcego, ele é o único mamífero que voa, tá certo? Nós temos aí. Aí do ladinho nós temos exemplo de 4 mamíferos aquáticos, tá certo? Cuidado, não vamos confundir. O golfinho é um mamífero aquático, a baleia é um mamífero aquático, a foca é um mamífero aquático e o urso polar, tá certo?
E temos também o peixe-boi, né? Um mamífero aquático, né? Porque o nome peixe-boi, mas ele é um mamífero aquático. Então, não esqueça. Qual é o único mamífero que voa? O morcego. Os mamíferos aquáticos, nós temos o peixe-boi, a baleia, o golfinho, a foca e o urso polar. Os mais conhecidos, então não esqueçam, certo? Aí os mamíferos que nós conhecemos no nosso dia a dia, né? Por exemplo, nós temos o boi, né? A vaca, né? O cavalo, a ovelha, a cabra, o bode, né? O porco, são animais que nós temos, né? Por exemplo, domésticos e que são mamíferos, tá certo? Então, prestem atenção às características. As aves. As aves são animais vertebrados, né? Que eles têm ossos, que eles têm o corpo coberto de penas, tá certo? Em sua maioria, elas voam. São bípedes, quer dizer, tem 2 pés. Elas não têm boca nem dentes, mas elas têm bico, tá certo? E elas respiram por pulmões. Nós temos aí exemplos de aves, né? Desses animais vertebrados da classe das aves. Temos aí a marreca, a galinha, o pinto, o galo, o pavão, o gavião, né? O peru, o pato, são exemplos de animais, né? Da classe das aves. Tem as aves, vamos lá novamente, tem corpo coberto de penas, né? Em sua maioria voam, são bípedes, tem 2 pés, não tem boca nem dentes, mas elas têm bicos e respiram por pulmões. Os répteis, agora vamos ver a classe dos vertebrados dos répteis. Os répteis, gente, são animais vertebrados que vivem na água e alguns, eles vivem na terra, né? E alguns vivem na água. E a locomoção dos répteis, eles rastejam, eles vão de um lugar para o outro, eles rastejam, tá certo? A locomoção das aves, a tia não falou, desculpa, a locomoção das aves, elas se locomovem caminhando ou voando, né? Os répteis, eles rastejam. Eles são ovíparos também, assim como as aves também são ovíparos, eles põem ovos, nascem do ovo. Tem um corpo, os répteis, eles têm um corpo coberto por escamas, carapaças ou placas duras. Aí abaixo nessa imagem nós temos exemplos de animais vertebrados da classe dos répteis. Nós temos aí o cágado, o canguru, o cágado, o jacaré, né, a cobra, o lagarto, a tartaruga, são exemplos, né, de animais vertebrados, tá certo? São ovíparos, porque eles nascem do ovo, põem ovos. Eles vivem na terra, mas alguns também vivem na água, alguns répteis. Os anfíbios. Os anfíbios são animais vertebrados que são ovíparos, quer dizer, eles põem ovos, nascem do ovo. Eles vivem tanto na água quanto na terra, tá certo? Eles vivem tanto na água quanto na terra. Quando eles vivem na água, eles respiram por brânquias. E quando eles vivem na terra, eles respiram por pulmões. Eles são ovíparos, muito bem, isso. E a locomoção dos anfíbios, eles, como é que eles vão de um lugar para o outro, né? Eles pulam, tá certo? Eles saltam de um lugar para o outro. A pele deles, como é? Tem a pele fria, lisa e escorregadia, certo? A pele deles é fria, lisa e escorregadia. Exemplos de anfíbios, nós temos aí a rã, o sapo, né, o cururu, a perereca, a gia, são exemplos de anfíbios. Logo em seguida, nós temos o grupo dos vertebrados, que é formado pelos peixes. Os peixes, né, que são animais que vivem aonde, gente? Na água, tá certo? Só é na água, tanto faz ser na água doce como na água salgada, tem uns peixes assim. E eles se locomovem por meio de nadadeiras, nadando, né? Respiram pelas brânquias ou guerras. Eles têm o corpo coberto por escamas, tá certo? São ovíparos também, mas há espécies ovovivíparas. O que é isso? É que eles se desenvolvem em um ovo que eclode ainda dentro do corpo da fêmea, tá certo? Aí abaixo nós temos aí vários exemplos, imagens, né, de peixes. Então, meus amores, esse conteúdinho sobre os animais, vamos defender os animais, vamos respeitar o seu habitat, proteger. E se a gente cria algum animal em casa, vamos ter os cuidados realmente necessários conforme manda, né, a lei, tá certo? É um ser vivo que deve ser respeitado, tá certo? Tem que ser, se você tem um cachorro, mas tem que ter cuidado com a vacinação, com a medicação realmente, a higiene, certo? A limpeza e a alimentação.
Então, por favor, defenda os animais. Meus amores, vocês agora são convidados, né, a pegar o nosso livrinho de ciências para fazer a atividade. Essa atividade nós vamos ter na página 136 a 138. Mas esse conteúdinho também você pode estar encontrando lá no nosso livrinho e realizando uma leitura, tá certo? É na página 131 a 135.